Intimidade com Deus não é apenas um desejo, é uma promessa. Não somos chamados apenas para conhecê-lo de uma forma superficial, mas para viver uma experiência real de profundidade e intimidade com o céu. Hoje, você é convidado a se entregar completamente à presença de Deus. Vamos viver juntos um tempo de intimidade com o nosso Pai. Levante-se, abra o seu coração e se prepare. É tempo de intimidade com o céu. Sim, coisa que você nunca teve na vida. Mas pastor, eu já participei de encontro em outra igreja. Não é igual ao nosso. Eu posso te garantir, o nosso é diferente. Quem aqui já fez o Vida Vitoriosa? Levanta a mão. Tem muita gente, hein? Integração, tem muita gente aqui que não fez o Vida ainda. Precisa escrever. Depois, quando sair daqui, já coloca o nome, porque é bênção. Um investimento de apenas R$100, apenas para você estar suprindo com os custos da sua alimentação durante o dia aqui, amados. Porque a gente começa às 7 da manhã, vai até às 11 da noite, para que você não precise ficar fora de casa durante 3 dias, né? A gente faz tudo num dia só, consolidado, e você vai viver um novo de Deus a partir do Vida Vitoriosa. Então não deixe de fazer sua inscrição, participa com a gente sábado que vem do Vida Vitoriosa, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor esteja falando de forma poderosa ao coração de cada um aqui hoje. Que o Senhor traga o teu recado diretamente aos corações de todos que estão aqui. Que essa mensagem seja algo transformador na vida de todos, ó Pai. Que nós não venhamos a sair os mesmos que entramos aqui. Que nós venhamos sair transformados por Ti dessa igreja hoje. Em nome de Jesus, amém. Amados irmãos, essa palavra de hoje é muito pontual. Deus me deu essa palavra e eu creio que Deus quer falar especificamente com alguém aqui hoje. Deus quer falar diretamente com alguém aqui hoje, eu não sei quem é. Pode ser várias pessoas, pode ser um. Pode ser que essa mensagem seja para você. Pode ser que seja a mensagem da tua vida. Então fique muito atento, muito ligado. Evite se mexer, evite a se deslocar, para que você fique muito concentrado, porque pode ser que hoje você tenha a chave da mudança na tua vida. Então fique conectado e ligado. E o tema da mensagem de hoje é mentalidade do céu. Existe um provérbio bíblico, amados, que diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Está em Provérbios 23:7. Ou seja, a Bíblia está sendo muito clara, dizendo que os nossos pensamentos, eles moldam diretamente quem nós somos. Sendo muito direto, você é aquilo que você pensa. Aquilo com que você alimenta a sua mente, você se torna. E voltando para o tema da mensagem, a palavra mentalidade, ela se refere à forma como nós pensamos. A forma de pensar, ela molda a nós mesmos, como nós nos percebemos e como nós reagimos ao mundo ao nosso redor. Ou seja, o que acabamos de afirmar é que se nós nos enchermos as nossas mentes com pensamentos negativos e crenças limitantes, nós vamos enxergar o mundo ao nosso redor como um local ruim e que tudo que nós viemos a fazer vai dar errado. Então, pastor, como é que nós podemos ter uma mentalidade do céu? Como nós podemos ter a nossa mentalidade transformada? Respondendo a essa questão, nós podemos dizer que quando nós temos a mentalidade do céu, nós não colocamos limites naquilo que podemos fazer ou que podemos realizar. Porque no céu não existe nada impossível. Fala para quem está do seu lado: no céu não existe nada impossível. E o que acabamos de dizer, amados, é confirmado na palavra de Deus em Mateus 6,10. Mateus 6,10 diz o seguinte: venha o teu reino
e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra, assim aqui onde você vive, como no céu. Ou seja, Deus quer que as coisas que acontecem no céu aconteçam na terra também, assim na terra como no céu. A Bíblia aqui, ela está nos dizendo que tudo que é livre para operar no céu, a alegria, a paz, a sabedoria, a saúde, a integridade, a prosperidade e todas as demais boas promessas que nós lemos na Bíblia, elas estão livres para operar aqui nesse mundo, aqui na sua casa, aqui nessa igreja, aqui lá no seu trabalho, lá na sua escola. As mesmas bênçãos que ocorrem no céu estão livres para serem operadas aqui. E o que não é livre para operar no nosso meio? Doença, enfermidade, cativeiro espiritual e pecado. Isso não tem liberdade para acontecer aqui, porque lá no céu não tem isso. E se cultivarmos em nossas almas esse tipo de mentalidade do céu, grande parte dos nossos problemas, amados, serão resolvidos, pois nós colocaremos fim em várias mentiras ditas pelo diabo sobre nossas vidas. Como por exemplo, o diabo mente dizendo que passamos por período de escassez porque Deus está nos castigando. O diabo mente dizendo que aquela porta não se abriu para a sua vida porque você não merece. O diabo mente dizendo que você está doente porque Deus não te ama. O diabo mente dizendo que as brigas que estão acontecendo na sua casa e na sua família são sua culpa. É isso que acontece. E quando nós temos a mentalidade do céu, nós falamos com a autoridade espiritual o seguinte: ô diabo, seu mentiroso, essa escassez vai passar porque Deus cuida de mim. Eu nunca vi o justo mendigar o pão. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, diabo. Porque Deus vai trazer a provisão para mim. Você vai falar para o diabo assim: diabo, seu mentiroso, essa porta vai se abrir, porque a palavra de Deus diz: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batem e a porta será aberta. Deus vai me dar essa vitória, diabo. Para de mentir no meu ouvido. Você vai falar para o capeta assim: diabo, seu mentiroso, Deus vai me curar. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. A cura vai vir. Eu acredito que a cura vai chegar. Diabo, seu mentiroso, vai haver paz no meu lar, porque a palavra diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre você, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. A paz vai acontecer no meu lar, diabo. Não adianta você tentar me enganar. E quem tem a mentalidade do céu sabe, meus amados, que os ventos são passageiros. Fala para quem está do seu lado: o vento é passageiro. Palavras de vitória são expressas por aquele que está passando pelo vento, mas tem a mentalidade do céu. E um personagem bíblico, amados, tinha a mentalidade do céu, que era diferente de qualquer um outro. Esse personagem se chama Davi. Eu peço que vocês estejam abrindo suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler do 20 ao 37. 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler do 20 ao 37. Amém, igreja? Só metade daqui falou amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Verso 20: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe tinha ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para as posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos.
Enquanto ele conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou desde a linha de batalha e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram um homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem que subiu? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que será feito ao homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Davi respondeu: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o lado e fez a mesma pergunta, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá lutar contra ele. Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi, entretanto, disse a Saul: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele e o feria e o livrava a ovelha de sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Deus abençoe sua palavra lida. Senhor, no nome de Jesus, eu peço que teu Espírito Santo me encha para que eu venha transbordar sobre teu povo aqui hoje. Fala através de mim ao coração do teu povo. Usa-me como um instrumento teu para a revelação da tua palavra para o teu povo que está aqui hoje, Pai. Fala através de mim. Que não saia nenhuma palavra da minha boca que não seja da tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. O texto que nós acabamos de ler, meus amados, é um dos mais conhecidos da história bíblica. O pequeno Davi lutando contra o gigante Golias. E uma vitória que começa com uma mentalidade conectada com o céu. E pensar com a mentalidade do céu é pensar de uma forma vitoriosa, amados. E tomar posse dessa mentalidade estava à disposição de todos que estavam ali naquele lugar. A história diz em 1 Crônicas que quando Davi fez o censo, eles contaram que o exército de Israel tinha 1.100.000 homens que pudessem pegar a espada. 1.100.000 homens. Mas ali já era a época que Davi era rei. Vamos supor que isso foi numa etapa que Israel ainda estava crescendo. A gente pode pressupor que o exército pode ser a metade. Vou fazer uma estimativa bem baixa, que o exército de Israel naquela época era a metade do que era já no reinado de Davi. Ou seja, tinha 550.000 homens, 550.000 pessoas, e apenas um tinha a mentalidade do céu. Aquilo ali estava disponível para todo mundo. Pensar de uma forma vitoriosa estava disponível para qualquer um. E Davi, quando enfrentou Golias, amados, ele já tinha um coração diferente. Mas por que foi dessa forma? Porque ninguém mais tentou enfrentar Golias, inclusive o rei.
Por que eles não foram para cima de Golias com o exército inteiro? Um homem, sozinho, quem era ele contra 550 mil? Por que aquele povo foi tomado pelo medo? Porque, assim como muitos de nós, meus amados, abrimos nossas mentes para o que o mundo diz sobre nós e não para o que Deus pensa sobre nós. Você precisa se ver como Deus te vê e não como o mundo te vê. Hoje é dia de nós sermos como Davi e desenvolvermos uma mentalidade do céu. Fala para quem está do seu lado, desenvolva hoje uma mentalidade do céu. E quando nós temos uma mentalidade do céu, em primeiro lugar, entendemos que o difícil não é impossível. Fala para quem está do seu lado, o difícil não é impossível. Do verso 24 ao 26, diz o seguinte, que é muito fácil para todos aqui entenderem que era muito difícil um garoto de 1,60 m vencer, matar um cara de 3 metros de altura. É muito fácil para todo mundo aqui entender isso, amém? Um garoto de 1,60 m, de 16 anos, matar um gigante de 3 metros, é muito difícil. Mas muitas vezes em nossas vidas, nós ficamos paralisados diante de grandes oportunidades que se apresentam para nós, porque nós ficamos com medo das dificuldades. As oportunidades se apresentam e nós paralisamos, porque é muito difícil. É difícil, não vou nem tentar. Quando nós temos a mentalidade do mundo, amados, nós enxergamos milhões de dificuldades gigantescas e vemos a oportunidade ali pequenininha. A mentalidade do mundo é assim. O mundo pensa dessa forma. Ele vê o quê? As dificuldades, elas crescem e a oportunidade, ela se torna pequenininha. Davi, naquele momento, ele abstraiu todas as dificuldades que estavam ao seu redor e focou apenas na oportunidade que estava na sua frente. Não importava que o cara era gigante, não importava que o cara tinha 3 metros, não importava que tinha um outro exército por trás, não importava que ele tinha 16 anos, não importava que ele nunca tinha guerreado contra ninguém. O que importava era a oportunidade que estava na frente dele, ele sabia que ele podia. Era aquilo que importava para ele. E quando nós temos a mentalidade do céu, amado, nós agimos dessa forma. As dificuldades simplesmente, elas somem das nossas vistas e somente enxergamos a solução e a oportunidade que está na nossa frente. Isso é a mentalidade do céu. Só que a mentalidade do mundo fica falando, é muito difícil, nem tenta porque é difícil. É o que o mundo fala para você. Não arrisca não. Vai trocar o certo pelo duvidoso. Oh Jesus, quantas vezes eu vi isso na minha vida. Não arrisca não. Vai trocar o certo pelo duvidoso. Eu nunca tive medo de arriscar, porque eu sabia que Deus estava comigo. Eu nunca tive medo. Se Deus me mandava para ir para uma nova oportunidade, eu não tinha medo nenhum. Não tinha medo nenhum, porque eu sabia que Deus estava comigo. E a palavra oportunidade, amados, no latim, ela significa em frente à porta. Pode ser que várias oportunidades tenham se apresentado para você em frente à sua porta, e você tenha deixado passar porque você foi tomado pela mentalidade do mundo. E quando nós pensamos com a mentalidade do mundo, o nosso medo de perder passa a ser maior que a nossa vontade de ganhar. Tem gente que tem tanto medo de perder, que a vontade de ganhar é diminuída por isso. A vontade de vencer diminui. Tão grande é o medo de perder da pessoa. Eu, como vocês sabem, eu sou do esporte, eu sou de luta. E eu já vi pessoas entrando dentro do tatame com tanto medo de perder para um cara que era pior do que elas, e deixava-se tomado pelo medo e não vencia a luta por causa disso. E na nossa vida é assim também. Pessoas são tomadas pelo medo e perdem a vontade de vencer. É impressionante como o medo domina as pessoas e paralisam elas. E quando nós pensamos com a mentalidade do céu, não importa quantas vezes nós já tentamos, se não deu certo, nós sabemos, um dia vai dar certo. Eu não vou parar enquanto eu não vencer, porque eu sei que Deus está comigo. E isso é a mentalidade do céu. Não parar enquanto a nova vitória não vier, amém, igreja?
Quem está comigo dá um glória a Deus aí. E temos uma mentalidade do céu em segundo lugar, quando não nos abalamos por palavras negativas. Do verso 27 ao 30, nós vemos a parte em que Eliabe vai lá repreender Davi, seu irmão. Vai lá falar para ele: você é mau, o que você está fazendo aqui, seu presunçoso? Eliabe vai lá, e Davi nesse texto fica ali vendo a repreensão do seu irmão acontecendo, mas Davi, ele não se abalou com as palavras do seu irmão. A palavra de Deus diz que ele simplesmente, Davi deu as costas para o seu irmão e continuou a conversa. E o que o rei vai dar mesmo para quem quer ele matar o gigante? Deu de ombro. Ele simplesmente, Eliabe estava aqui de frente falando com ele: seu presunçoso, o que você está fazendo aqui? Você tem um coração mau. Mas o que o rei vai dar mesmo para quem matar o gigante? Simplesmente deu as costas, ignorou. E nós temos que ser assim, mentalidade do céu, meu irmão. Ignora as palavras negativas, ignora. Ele deu de ombro para os irmãos dele. E aqueles que têm a mentalidade do mundo, o que aconteceria com aquelas palavras de motivação, com aquelas mensagens negativas? A pessoa vai ficar desmotivada, a pessoa vai ficar tristinha. Meu irmão falou mal de mim, meu irmão briga comigo. Pela mentalidade do mundo. Não se abalem com palavras negativas que falam sobre você. Você é quem Deus diz que você é. Você não é o que o mundo diz que você é, não. E aqueles que têm mentalidade do céu ignoram esse tipo de atitude, pois elas estão focadas em aproveitar a oportunidade que foi dada a elas. A mentalidade do mundo faz você desistir do propósito de Deus para a sua vida. A mentalidade do céu diz para você assim: olha só, eu vi o futuro, eu vi o que Deus tem para mim, eu estou correndo para lá. Deus preparou um futuro lindo para mim, sai da minha frente que eu quero passar. Deus está ali, preparando um futuro lindo para mim, e eu vou para aquele lugar. E muitas vezes nós vemos o problema, ao invés de nós solucionarmos e resolvermos aquilo que está ali posicionado como problema para a gente, e acabamos nos tornando parte do problema. E isso é mentalidade do mundo. Se quando um problema vier para você se tornar parte do problema, é porque a sua mentalidade está comandando o mundo. A mentalidade do céu nos faz enxergar ao problema e dizemos para ele: vem problema que eu vou te solucionar, pode vir, vem que eu vou dar um jeito em você, problema, vem que eu vou te resolver. Eu tinha um colega na escola que ele era um psicopata da matemática. Quando vinha aquelas equações de 5, 6 linhas, ele só faltava babar, parecia que era um prato de comida para ele. Ele adorava resolver problema, era ficcionado por resolver problema. E eu, quando vinha aquelas equações, quando tinha só número, era tranquilo. Quando o cara botava a letra, já dava problema, né? Quando bota a letra na equação. Mas amados, a gente tem que ter a cabeça de um cara que resolve problema. Nós temos que ser solucionadores de problemas. Nós temos que ser criadores de soluções. Não existe problema tão grande que não possa ser solucionado. Até a morte, Jesus lhe deu autoridade para resolver. Jesus diz em Mateus 18: ressuscitem os mortos. Até sobre a morte, Deus te deu autoridade para resolver. Então, meu amado, não existe problema que não possa ser resolvido. Certa vez, um ônibus, isso é um caso real que aconteceu em Moçambique. Um ônibus levando uma missionária americana e várias pessoas daquele país sofreu um acidente muito grave. E várias pessoas se machucaram gravemente, algumas vieram a óbito. E a missionária Taylor, que estava ali naquele ônibus, ela não sofreu nenhum dano. E ela poderia ser o que ali? Parte do problema, começar a ficar chorando por aquilo ali. Mas ela não, ela resolveu ser parte da solução. Ela pegou, levantou, todo mundo que não sofreu nenhum dano, comece a levantar o clamor, comecem a orar. Se vocês estão bem, levante, eu quero sair dos seus lábios. Comecem a declarar cura,
cura sobre essas pessoas que estão aqui. De repente as pessoas começaram, que estavam desmaiadas, começaram a se levantar. Começaram a levantar as pessoas que estavam desmaiadas. E tinha uma pessoa, uma mulher, que ela estava nitidamente morta, com o pescoço virado para trás. Já viu o poltergeist? Aquele coisa que a mulher fica com o pescoço virado para trás. E aí, de repente, a mulher começa a se mexer, a respirar. Aí todo mundo: a morta está se mexendo! Todo mundo: a morta está se mexendo, então vamos todo mundo estender a mão para ela. E a história diz que começaram a orar por aquela mulher, e o pescoço daquela mulher se virou novamente, aquela mulher voltou à vida. Lá em Moçambique, isso é um caso real. Até sobre a morte nós temos autoridade. Jesus nos deu. Não existe problema que você não possa resolver. Todo problema sempre tem solução. Amém, igreja? Não importa o que o mundo diz, nós sabemos o que Deus diz sobre nós. E nós temos uma mentalidade do céu em terceiro lugar, quando nós inspiramos os nossos irmãos. O verso 31 e 32 diz: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá lutar contra ele. Davi precisou ser o agente inspirador de uma nação inteira. Davi, mesmo sendo desacreditado pelo seu irmão, que também estava com medo, foi lá e motivou um exército inteiro a acreditar. E quando nós vemos o nosso irmão desanimado, aqueles que têm a mentalidade do mundo, como é que fica? Entra junto no desânimo. Ele está desanimado, desanima junto. Parece, cara, que os espíritos se atraem. É impressionante. A pessoa que fica deprimida, quando tem um depressivo perto, parece que ao invés da pessoa do outro levantar, quem está deprimido, não, vai os dois para o buraco. É impressionante. O que é isso? Mentalidade do mundo. Mentalidade do mundo. A pessoa entra no desânimo junto. E quando nós temos a mentalidade do céu e vemos o nosso irmão desanimado, nós dizemos: ei, levanta essa cabeça, tenha coragem, tenha ânimo, esse vento vai passar e você vai vencer. É assim que crente age. É assim que quem tem mentalidade do céu deve agir. Não fica murcho junto com quem já está deprimido. Você deve levantar o outro. Você deve ser um agente inspirador. E o esporte, amados, ele nos traz muitos exemplos que nos inspiram em relação a isso. Em 94, talvez muitos aqui ainda estejam abatidos pelo 7-1 contra a Alemanha, né? Amados, isso foi há 11 anos atrás. 11 anos atrás, mas muita gente ainda sente dor ainda pelo que aconteceu contra a Alemanha, que a gente perdeu de 7-1. Eu, para a glória de Deus, eu consegui ver o Brasil ganhar 2 Copas. Meus filhos ainda não viram o Brasil ganhar nenhuma. Meu filho tem 22 anos, não viu. E muitos aqui, acredito que não viram, não tiveram o prazer de ver o Brasil ganhar uma Copa. E em 94, que foi a primeira Copa que eu vi o Brasil ganhar, o nosso país, ele passava, para quem lembra, por uma crise econômica gigantesca. O Brasil estava afundado numa crise, a miséria era grande, tinha muita pobreza no nosso país. E para piorar a nossa situação, país pobre, afundado em crise, o nosso maior herói morre, Ayrton Senna. O maior herói do país vai e morre na batida de carro. A nossa única inspiração, o cara que fazia a gente acordar no domingo para fazer a gente feliz, o nosso motivo de vitória morre. A tristeza do país foi imensa. O país entrou numa profunda tristeza naquele ano. E aí veio a Copa do Mundo de 94. Aí o Brasil, a nossa seleção foi lá para os Estados Unidos. E depois de 24 anos sem ganhar uma Copa, nosso país chega na final. E o último pênalti a ser batido era Roberto Baggio, um budista confesso, contra Tafarel, um cristão confesso. E aquele pênalti batido para o alto fez Tafarel ajoelhar e apontar para o céu. E 4 bilhões de pessoas assistiram Tafarel apontar para os céus e agradecer a Jesus por aquela vitória. Tafarel inspirou uma nação inteira. Uma nação inteira se arrepiou, gritou, se tornou feliz, mostrou que a gente podia vencer. E eu conheci 2 pessoas que participaram diretamente dessa vitória. Um foi o capelão, que é o Alex Dia Ribeiro.
Ele era o capelão, e o Jorginho, que é da nossa igreja. O Jorginho é da nossa sede lá na Barra, lateral direito dessa seleção, era titular na seleção na Copa. E eles estavam com dúvidas se eles deveriam orar para que o Brasil fosse campeão daquela Copa. Eles, mas tem cristão do outro lado, a gente deve orar para ser campeão? Porque tem cristão de um lado e do outro. Aí o Alex falou para eles, para todos os cristãos que estavam ali naquele culto, que seja o campeão aquele que mais honrar e glorificar o nome de Deus. E assim Deus fez. E eles oraram por aquilo, e uma nação inteira foi inspirada por aquela vitória. E quando nós temos a mentalidade do céu, amados, nós somos agente de inspiração para os nossos irmãos. Aquilo que nós fazemos começa a inspirar, assim como Davi inspirou, amém? E temos uma mentalidade do céu em quarto lugar, quando aprendemos com as nossas dificuldades. Dos versos 34 a 37, diz ali que Davi lutou com o leão e com o urso e venceu. Ou seja, Davi passou por uma série de provas antes de ser aprovado, amados. Talvez você esteja passando por uma prova hoje. Davi, ele foi testado, ele foi treinado pelos desafios antes de ter que enfrentar Golias. Enfrentar um leão e um urso foi um treino para Davi. E a mentalidade do mundo diz que as dificuldades acontecem somente porque nós fizemos algo de errado. Você está passando pela prova porque algum pecado você cometeu. Você está passando pela prova porque algo de errado você fez. Existe isso? Existe. Mas a palavra de Deus diz que o bem e o mal se sucede ao justo e ao ímpio. Então, você que é justo, você também vai passar por vento. A palavra de Deus diz que neste mundo nós teremos aflições. Isso é certo, nós vamos passar por isso. Mas quando nós temos a mentalidade do céu, nós entendemos que as dificuldades são apenas parte do processo que estão nos preparando para nós vivermos o propósito de Deus para as nossas vidas, amados. A dificuldade é apenas parte do processo que vai fazer você viver o melhor de Deus para a sua vida. Talvez você não esteja entendendo o propósito de algo que você está vivendo, que está acontecendo na sua vida hoje, mas entenda que essa dificuldade, que esse problema é parte da preparação de algo maior que Deus vai fazer na sua vida. Problemas são processos que devem ser resolvidos. Problemas estão nas nossas frentes para nós resolvermos. Em Hebreus 12:7 diz: suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? A palavra de Deus diz aqui, a disciplina, mas é entendido aqui como um preparo. Você está sendo preparado por Deus, você está sendo disciplinado para viver algo muito maior. E aprender com as dificuldades é um processo fundamental para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Ao longo da vida, meus amados, nós vamos enfrentar momentos muito difíceis. E, no entanto, a maneira como nós lidamos com essas adversidades determina o nosso desenvolvimento e a nossa capacidade de construir um futuro melhor. Se você paralisar diante dos obstáculos que se apresentam diante de você, você não vai ter um futuro tão bom quanto se você vencesse esse obstáculo que está na sua frente. E Bill Potter é um homem, para quem não sabe, a minha carreira no mundo profissional foi trabalhando com vendas. Sempre vendi produtos financeiros depois que eu saí da Marinha. E certa vez eu fui indicado para assistir um vídeo sobre um caso real de um homem chamado Bill Potter. Bill Potter era um vendedor americano que ele nasceu com paralisia cerebral. E esse cara, ele era muito incentivado pela mãe a vencer como o pai venceu. O pai dele era um vendedor também. E ele era um cara que tinha muita dificuldade na sua fala. Ele tinha uma fala muito arrastada, como as pessoas que têm paralisia cerebral. Não sei se vocês já viram como as pessoas, elas têm a fala um pouco mais lenta, têm a dicção um pouco mais arrastada. Então é logicamente um obstáculo para qualquer vendedor,
para qualquer pessoa que trabalhe com isso. E Bill Potter, ele era muito incentivado pela mãe dele. A mãe dele fazia sanduíche e escrevia no sanduíche: paciência, e do outro lado, persistência. Aí ele foi, pediu emprego numa empresa para vender. Ele era um vendedor de porta em porta. E a empresa, vendo as dificuldades que ele tinha de falar, de se comunicar, lógico que não queria contratá-lo. Falou assim: não tem como, você tem limitações físicas que vão te impedir de você realizar um bom trabalho. Então falou assim: me dá a pior rota, me dá o lugar que ninguém quer trabalhar, o pior que você tiver aí, me dá aí. E o cara, convencido por esse discurso dele, cedeu e deu a vaga para ele. Bill Potter, com paralisia cerebral, foi o melhor vendedor daquela empresa durante todos os anos que ele passou lá. Esse filme é incrível, de porta em porta. Depois vocês pegam e vejam. Então, a limitação, ela está na nossa cabeça. Os problemas que estão se apresentando diante de você é para que eles sejam resolvidos. Bill Potter, ele inspirou uma geração inteira de que trabalha com isso. E as dificuldades, elas não são um fim, amados. É só um processo que você vai passar para você vencer, amém? São um treinamento para que você viva o propósito de Deus para a sua vida. E quando temos a mentalidade do céu em quinto lugar, nós temos coragem. Verso 37 diz: Davi concluiu: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. A mentalidade do céu que Davi tinha levou Saul a ser encorajado a abençoá-lo naquele momento. Que Deus esteja com você. Davi movimentou tanto aquele lugar que o rei foi lá e abençoou. Mesmo você sendo um menino, 16 anos, ruivo, pequeno, tendo que enfrentar um cara de 3 metros, eu vou te abençoar, vai lá. Você está com tanta coragem que talvez vai dar certo. E eu acredito que a coragem de Davi tenha mexido com o coração de Saul naquele momento. E ele viu: cara, esse moleque tem alguma coisa diferente. Esse cara tem alguma coisa diferente. Eu vou abençoar ele. E a coragem que Davi tinha era fruto da mentalidade que ele tinha do céu. Era a confiança que ele tinha no Deus que ele servia. E a mentalidade do mundo nos faz dizer da boca para fora que nós temos fé, que nós temos coragem, mas na hora do aperto nós acabamos demonstrando totalmente ao contrário. Sou uma pessoa de muita fé, sou sim, tenho fé demais, sou uma pessoa que crê muito em Deus, mas na hora de entregar o dízimo não entrega. Aí a tua fé até a página, de 10 páginas, a tua fé vai até a 9, né? Na hora de entregar o dízimo não entrega. Na hora de confiar que Deus vai curar, você não confia. Na hora de confiar que Deus vai abrir aquela porta, você não confia. Ter fé, amado, é algo que é tudo ou nada. Não existe que você tenha uma fé 99%. Fé é lei do tudo ou nada. Ou você tem ou você não tem. Nós precisamos ser pessoas de fé. E demonstramos muitas vezes que nós precisamos, de acordo com as nossas posições, ter a nossa mente transformada. Porque a nossa boca fala uma coisa e nossa mente pensa outra totalmente diferente. E Romanos 12 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você transformar a sua mente. Se você não transformar a sua mente, você vai viver aquém daquilo que Deus tem para você. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amados, é que todos nós sejamos salvos.
E para concluir, para sermos salvos, em primeiro lugar, nós precisamos deixar que nossas mentes sejam transformadas pela mentalidade do céu. Em João 3, diz que a mentalidade do céu, amados, ela nos faz ter coragem para aceitar o que Jesus diz em João 3,16. Que Deus, Jesus diz naquela conversa com Nicodemos, em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. É isso que Jesus diz ali. E hoje é dia de você ter a mentalidade do céu, para que você seja transformado. Mas você precisa ter coragem de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador no seu coração, para que você tenha a sua mente transformada e você comece a pensar como um cidadão do céu, com uma mentalidade do céu. Peço que vocês estejam abaixando suas cabeças e entre espírito de oração comigo. Repita essa oração comigo. Fala: Senhor Jesus, hoje eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Hoje eu estou tendo a minha mente transformada, a minha mentalidade está sendo transformada, e eu reconheço que o Senhor é o único e suficiente Salvador para a minha vida. Continua de cabeça baixa em oração. Se você fez essa oração pela primeira vez na vida, levante sua mão no seu lugar que eu quero orar por você. Levante sua mão bem alto no seu lugar que eu quero orar por você. Se você fez essa oração pela primeira vez, Deus te abençoe aqui. Mais alguém? Deus te abençoe. Mais alguém? Levante sua mão bem alto que eu quero orar por você. Se você fez essa oração pela primeira vez, levante sua mão bem alta no seu lugar que eu quero orar por você. Deus te abençoe aqui, estou te vendo de camisa branca. Agora você que está afastado dos caminhos de Jesus e quer se reconciliar, faz essa oração comigo. Fala: Senhor Jesus, eu estava afastado dos seus caminhos, mas hoje eu estou me reconciliando contigo. Eu quero voltar para a tua casa. Se você fez essa oração se reconciliando com Jesus, voltando para os caminhos, levante sua mão bem alta no seu lugar que eu quero orar por você. Deus abençoe. Deus abençoe. Vem cá, você que levantou a mão, vem cá. Vem cá que eu quero orar por você. Vamos ficar de pé, igreja. Pode vir. Chamar alguém da integração aqui. Pode vir aqui. Qual o seu nome? Ó, Vitor. Deus abençoe, querido. Vamos estender as mãos sobre a vida do Victor aqui. Pai querido, está aqui o Victor diante do teu altar, dizendo que o Senhor é o único e suficiente Salvador para a vida dele. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor escreva o nome dele no livro da vida, que o Senhor escreva o nome dele no livro da tua salvação, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a partir de agora os caminhos do Vitor, Pai. Que ele tenha a mentalidade do céu e que ele vença em ti, Senhor Deus. Abençoe o Victor, a casa dele, tudo que ele diz que é dele. Que essa igreja possa ajudá-lo a persistir nos teus caminhos, ó Pai. No nome de Jesus. Amém, amém. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus. Pode com ele ali. Glória a Deus.